ele exige de nós é empenho, discernimento e confiança em Deus. Ele é muito exigente, o ministério pastoral. Tal fato é que por essa razão o apóstolo Paulo ele escreve a um dos seus filhos na fé chamado Timóteo, um jovem crente que ele colocou no ministério pastoral numa região muito complexa, muito difícil, em Éfeso. E ele disse algo para Timóteo muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ele diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja ou deseja. Quer dizer, quem deseja a obra, se vier desejar, é quem quer alcançar, quem se estica para alcançar e quer fazer parte dessa obra, excelente coisa almeja. Isso, irmão, ele nos revela o quanto o ministério pastoral ele é singular. É algo singular na vida de todos aqueles que executam, todos aqueles que vivem. Ele é profundamente algo envolvente na vida daqueles que estão no ministério e, ao mesmo tempo, ele é de uma complexidade inigualável. É algo que nós não podemos mensurar, o ministério pastoral, independentemente do seu tempo. Não é uma tarefa para todos, irmãos. Tal fato é que só alguns são chamados e preparados pelo Senhor para o exercício desse ministério. E a minha intenção hoje à noite, eu tentarei ser o mais breve possível, eu quero apresentar algumas ações diante do texto que nós lemos, de forma que são objetivas e essenciais para o bom e contínuo andamento do ministério pastoral. E eu quero enfatizar exatamente esse fazer, esse saber e o crer dentro do ministério pastoral. Esses três verbos. E isso ele envolve tanto a nós que estamos no ministério, pastores, eu sou pastor, eu e outros colegas pastores, como a igreja em si. Porque sem rebanho não há pastoreio. E não há rebanho se não houver um pastoreio para guiar esse rebanho. Um dos animais mais complexos de se criar é a ovelha. Ela é totalmente dependente do seu pastor. Ela é sensível, ela é desorientada em alguns momentos, e ela precisa que o seu pastor o guie, alimente, guarda e proteja ela. Para vocês saberem a complexidade da ovelha, se ela sair do rebanho, ela não consegue voltar sozinha. A ovelha, ela não toma água em água corrente. A água tem que ser parada. Por isso que você vai ver versos e versos, principalmente o salmista, o Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, né? Guiar-me faz em vez de pasto, guia mansamente pelas águas tranquilas, por amor do seu nome, né? Porque ele está tendo a visibilidade de um pastor com uma ovelha e o cuidado que isso precisa. Então, o primeiro verbo que eu quero apresentar aqui a vocês, eu quero explorar com vocês nesse texto aqui, é o verbo fazer. O que nós, pastores, precisamos fazer, segundo as instruções do que nós lemos agora há pouco. E o que nós precisamos fazer, irmãos, é ser sensíveis ao rebanho e amá-los. Nós, pastores. Primeira coisa que nós precisamos fazer. Precisamos ser sensíveis ao rebanho e amar esse rebanho. É o que diz o verso 23 do nosso texto. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o teu rebanho. Essa ideia de pôr o coração é a ideia que aqui o Salomão traz de você como pegasse a ovelha e olhasse na face dela, e examinasse, olhasse para ver como é que ela está. Esse era o cuidado do pastor. Essa é a ideia que o texto traz. Irmãos, o pastor ele é chamado a cuidar, observar e se dedicar às ovelhas com amor e atenção. É para isso que o pastor é chamado. Essa é a vocação do ministério.
ser sensível e amar as suas ovelhas. Não dele, mas daquele a qual chamou para cuidar delas. E é interessante que esse ensinamento proverbial, Provérbios não é um livro doutrinário, tá? Provérbio é um livro sapiencial, um livro de conhecimento, de sabedoria. A ideia que Salomão escreve e outros, esse livro, é: se eu e você atentarmos piamente, fielmente ao que está sendo abordado, o que está sendo ensinado, tem tudo para dar certo em nossas vidas. Tudo para dar certo. E ele nos instrui também os caminhos que nós devemos evitar, companhias que nós não devemos estar nos envolvendo, como nós devemos nos envolver nesse mundo, qual deve ser a nossa trajetória. Então, há ensinamento de toda a forma aqui, para famílias, para filhos, para casais, para tudo. É o nosso livro devocional em casa, meu e da minha esposa. Então, cada dia da semana, nós lemos um provérbio. Lemos, só lemos ele. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Termina o mês. Aí, 1, 2, 3, continuamente. Lendo o livro de Provérbios. Se você notou, ele tem 31 versículos, né? 31 capítulos, desculpa. Aí a gente são, às vezes, para os meses de 31. Esse ensinamento proverbial aqui, ele é de caráter admoestador. Ele tem um propósito, irmão, e a ideia é: aquele que estava cuidando de um rebanho, e aqui, olhando para o texto, nós estamos falando de animais, aqui, ovelhas, bois, cabras, era o cuidado do pastor. Essa pessoa que estava cuidando, o Salomão disse que ele tinha que ter um interesse muito íntimo. Olha, você que está cuidando desse rebanho, você que tem um interesse muito íntimo, você tem que manter um relacionamento muito próximo, né, voltado para o bem-estar desse rebanho. Porque esse rebanho está sob os seus cuidados. Era como se um chefe dissesse para um cuidador, não sei aqui, algum dos irmãos trabalhou já em fazenda, cuidando de rebanho, alguma coisa, onde tem um chefe, né, o dono da fazenda, e tem aqueles que cuidam dos animais. E o chefe dizendo para ele: olha, cuida desses animais, você vai ficar responsável por esse grupo de animais, e eu quero que você cuide do bem-estar deles. Você tem que se dedicar a eles, você tem que se empenhar, ver como é que ele está, né, protegê-lo e assim. Essa é a ideia aqui, que o Salomão está falando com o cuidador, com o pastor. Olha, você tem que se envolver com o seu rebanho. Você tem que se aproximar dele. Você tem que cuidar do bem-estar dele. Deus entregou esse rebanho para você cuidar dele. Então, cuide dele. Seja sensível a esse rebanho. Observe ele. Ame esse rebanho. E é isso, irmãos, que pastores são chamados. É isso que condiz o ministério pastoral. Dessa mesma forma, nós que somos ministros do rebanho de Deus, ministros do evangelho, pastores, a nossa preocupação deve ser nos envolvermos de forma intensa e demonstrar sempre a esse rebanho sensibilidade e um profundo amor e cuidado por esse rebanho. Esse rebanho não é nosso. Existe um dono. E ele nos chamou e confiou esse rebanho. Cuide dele. Te chamei para você cuidar dele. O povo de Deus, ele é algo precioso na mão daquele que o salvou. Então nós, que fomos confiados, foi confiado à nossa mão esse ofício, precisamos fazer com sensibilidade e amor. É isso que nós precisamos fazer. O apóstolo Pedro, ele chamando a atenção dos irmãos, e aqueles também que estavam junto com ele no ministério, os presbíteros, em 1 Pedro 5, do 1 ao 4, ele diz algo que é muito, muito interessante, que condiz com o que nós estamos falando aqui. Ele diz o seguinte, 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, presbítero aqui era a palavra para ancião, os que governavam, aqueles mais antigos no meio do povo de Deus. Esses presbíteros, aqueles que cuidavam do povo, que estavam ajudando ali. E ele diz, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo,
e participante da glória que há de se revelar. E aí ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Olha a responsabilidade que Pedro nos passa. É assim que vocês precisam cuidar do rebanho. É dessa forma que vocês precisam se dedicar ao rebanho. E isso não é fácil, irmãos. Não é fácil. Cuidar de pessoas não é fácil. Exige de nós muito mais do que simplesmente uma boa oratória, um bom conhecimento. Exige de nós a própria vida daquele que cuida. A própria vida. Porque nós abriremos mão de muitas coisas, precisamos abrir mão de muitas coisas. Às vezes da comunhão dos nossos filhos, como os irmãos, né? Estão longe da comunhão dos filhos, mas permanecem na igreja. Por quê? Porque a eles foi confiado um pastoreio, um rebanho. Nós só temos um filho. Ele tem 28 anos de idade, completou agora dia 14 de abril. É o que mais, assim, aperta os nossos corações, meu e da minha esposa. É não conseguirmos estar ao lado dele, ali, compartilhando desses momentos com ele. É o nosso único filho. Mas Deus nos chamou para vir para cá, para Cornélio Procópio. E nós tivemos que abrir mão de tudo para vir. Não sabemos até quando. Nós não sabemos até onde. Nós não sabemos o que irá nos acontecer. Mas uma coisa nós sabemos, que nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos colocou as mãos para fazer. É isso que nós precisamos fazer. É só isso. Uma aplicação muito interessante para todos nós, pastor, para mim, para toda a igreja, nesse versos 23, entendendo o que devemos fazer, é que nós precisamos, irmão, nessa tarefa que nos foi confiado, empreitar todo o nosso ser com sabedoria. Tudo. Porque nós temos um propósito. E o propósito é nós assegurarmos o bem-estar físico e espiritual daqueles que estão sob o nosso cuidado. O povo de Deus. Nós não podemos terceirizar esse trabalho, a responsabilidade é nossa. Nós, pastores, não podemos terceirizar a ninguém esse trabalho. Foi a nós confiado o rebanho. É sobre nós que pesa a responsabilidade. E é de nós que será cobrado no grande dia, quando o sumo pastor vier. Não vai ser do diácono, não vai ser do dirigente, não vai ser do irmão, não vai ser de nós. Por isso que a primeira coisa no ministério pastoral é o fazer. E o que é que nós precisamos fazer? Sermos sensíveis e amar o rebanho de Deus. Cuidar dele. Mas a segunda coisa que eu quero abordar com vocês é o que precisamos saber. É o segundo verbo que eu quero usar. E o que nós precisamos saber, irmãos, como ministros do Evangelho? Nada neste mundo é constante e permanente. É o verso 24, que ele vai nos dizer o seguinte: porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração? A vida, irmãos, é passageira. Os bens materiais são transitórios nesse mundo. Nós precisamos ter consciência da fragilidade das coisas terrenas. Quer dizer, o ministério pastoral, uma das exigências dele é o desapego às coisas materiais. Nós não podemos estar apegados a nada. Porque hoje nós estamos aqui e amanhã Deus nos chama para um outro lugar. Tem uma coisa que eu brincava lá em Manaus. Isso no tempo que eu era seminarista. Faz um tempinho, tá? Não vou dizer a minha idade, mas faz um tempinho. E aí, tinha uma brincadeira, eu morava numa zona chamada Zona Oeste. Manaus é dividido por zonas. E a Zona Leste é a zona mais preocupante da cidade de Manaus. Se vocês forem procurar hoje, nós temos um bairro na Zona Leste que é chamada de Jorge, Texas. Aí vocês já podem imaginar o porquê, né? O tiroteio, morte, Texas. Né? Tiroteio. E aí nós brincávamos, eu dizia, jamais eu quero ir morar na Zona Leste. Mas um lugar que eu não vou morar é a Zona Leste.
Aí quando Deus nos chamou para o ministério pastoral, que igreja ele nos mandou? Para a Zona Leste. Aí nós ficávamos numa discussão e dizíamos, eu gosto de morar em casa. Quem mora em apartamento é pombo, eu dizia. Jamais eu vou morar num apartamento. Nós fomos chamados de uma igreja, convidados para uma outra igreja. Onde Deus nos botou para morar? Num apartamento. Pombal. Um apartamento bonzinho. Nós estávamos Quando nós saímos da igreja de Manaus, nós fomos convidados a passar uma carta circular. E algumas igrejas no Brasil nos convidaram. Em Pernambuco, em Olinda, 2 aqui em São Paulo, Minas Gerais. E essa em Cornélio Procópio, que eu nem sabia que existia no mapa Cornélio Procópio. E nós tivemos em Olinda. Passamos um tempo lá e a minha esposa dizia, a igreja é grande, Olinda é quente, igual Manaus. E aí ela dizia, amor, eu não quero vir para Olinda. Fale nada não. Deus vai me mandar para cá. Sou doido mais de dizer que não, onde eu não vou, né? É isso, irmão. A nossa vida é transitória. O tempo passa. Nada é duradouro aqui. E nós precisamos entender isso, precisamos saber, como ministros do Evangelho, o tempo que nos resta e o que nos resta fazer. Isso nos alerta para a pressa, para estarmos atentos, vigilantes. E é interessante que o sábio Salomão aqui, ele vai chamar exatamente a nossa atenção para essa diligência, essa vigilância constante que nós temos que ter com o cuidado, que ele está falando aqui, né? Com o cuidado desses animais que o pastor deveria ter. Por quê? Porque esse pastor deveria fazer de tudo e atentar para não dar prejuízo, evitar prejuízos. Porque a vida e os bens deste mundo, eles estão sujeitos a mudanças, irmãos. Eu não sei se você já notou isso. Não sei se você já se notou no espelho que o tempo passou. Tem uma foto lá em casa de um rapaz, que eu não sei quem é. Cabelo preto, sem barba, rosto bem jovem. E a minha esposa fica admirando a foto. Eu não sei quem é aquele rapaz. Quando eu olho no espelho, eu não me vejo aquele rapaz mais. Passou o tempo. E o que nós estamos fazendo? Isso requer de nós agilidade. O apóstolo João, ele escrevendo em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 17, ele diz, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? É isso que nós precisamos entender. Que nós precisamos fazer a vontade do Senhor. De forma diligente, de forma vigilante e rápido. O que nós precisamos saber, irmãos, é o que nos foi confiado a cuidarmos, o rebanho de Deus, e o quanto nós temos de tempo de vida. Qual é o nosso tempo de vida aqui? Não sei. Os tesouros não duram para sempre. As coroas não duram de geração em geração. Esse ministério um dia vai... Eu vou ser chamado. Eu vou ser chamado. Vai chegar meu tempo, vai chegar o tempo do pastor, da irmã, da minha esposa, vai chegar o tempo de outros colegas. E aí, irmãos? Essa é a minha preocupação. Quem são aqueles que vai dar continuidade ao cuidado do rebanho? E o que eu fiz? Sempre haverá, irmãos, a necessidade de diligência e vigilância no cuidado. Existe um processo natural no tempo, não existe? Salomão diz aqui, o tesouro não dura para sempre. Olhem para o tempo. Olhem os reinos que já existiram e não existem mais. Olhem os governos que já tiveram e não tem mais. Olhem as pessoas que nós já conhecemos,
e já foram. O tempo passa para todos nós. As coroas não duram de geração em geração. E é isso que me preocupa, é isso que nós precisamos saber cada vez mais. O cuidado que nós temos que ter. E saber que esse tempo e o tempo que nós temos aqui é muito precioso. Nós não podemos desperdiçar. Não podemos. E uma aplicação muito interessante para a nossa vida nesse texto é que o pastor precisa ter consciência de que sua missão não é acumular bens, mas servir com sabedoria, sabendo que tudo neste mundo é transitório. O pastor não está aqui para acumular riqueza. O nosso tesouro está no céu. Nada aqui é nosso. Tudo que nós temos aqui pertence a um Senhor. E Ele prestará conta, irmãos, de nossas vidas. Ele quer saber de mim e de você, o que é que nós fizemos. E isso condiz com a sua vida também. A sua vida não é sua. Ela tem um dono, que Ele lhe deu gratuitamente. Mas um dia Ele vai lhe chamar a conta. Você sabe disso, né? E Ele também vai nos chamar a conta por cada um de vocês, a qual Ele nos responsabilizou. E qual foi o tempo que nós dedicamos? O quanto nós nos empenhamos? Se nós sabíamos que a nossa duração de tempo era pouco, se sabíamos que a riqueza não durava para sempre, que a coroa, o nosso tempo de glória não era longo, por que nós não fomos vigilantes e diligentes durante esse tempo? O salmista diz, de fato, Salmos 39, 6, de fato o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquietam, amontoam tesouro e não sabem quem ficará com eles. Isso é a vida. Isso é a vida. 1 Timóteo 6,7 diz, porque nada temos trazido para este mundo, para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Tem um hino muito antigo, não sei se vocês conhecem. Eu chamo que é música de crente. Que ele diz que depois da morte, né, as pessoas levam até o cemitério. Na morte, o pessoal leva até o cemitério. Depois dali o lugar é mais... a coisa é mais séria, né? Depois dali a coisa é mais séria. Nós não sabemos o tempo, irmãos. Por isso que a minha preocupação é exatamente saber que o nosso tempo é muito curto e o tempo que eu tenho dado por Deus, eu tenho que investir e tenho que saber como empregar na obra do Senhor. E o que eu devo fazer. Porque o ministério me exige isso. Ele não vai aceitar de minha parte algum desleixo, alguma desculpa. Não vai. Eu digo que o tempo o princípio da justiça de Deus. O tempo, ele é a coisa mais justa da parte de Deus para o homem. Por quê? Porque o tempo não volta. O que você deixou de fazer algumas horas atrás, você não vai mais voltar para resolver. Não vai. O que você falhou na vida há um mês atrás, o que você fez de errado há uma semana, você não vai voltar para consertar. Não tem mais como. Passou. O que eu e você precisamos é nos corrigir no tempo presente para frente. Porque para trás ninguém volta. Ele é justo. Ele não admite atraso. Ele não admite falha ao tempo. Se falhamos, falhamos. Acabou. Não tem, eu vou corrigir meu passado. Não tem mais. Por isso que nós não podemos olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. E a terceira coisa, o terceiro verbo que eu quero empregar, além de nós, o que nós precisamos fazer, que é amar e ser sensível ao rebanho, o que precisamos saber, que o nosso tempo é curto, né? Nada nesse mundo é para sempre, tudo é transitório. A última coisa é o verbo crer. O que nós precisamos crer? Que Deus sempre é o supridor das necessidades dos seus servos. É o que nos diz o verso 25 ao 27. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se ajuntarem
as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço do campo, e a abastança de leite das cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Irmãos, a confiança em Deus é Ele que provê o alimento e sustenta o cuidado para o rebanho e para o pastor. Essa confiança em Deus. Nada é de nós. Nada vem de nós. É interessante que o que Salomão traz aqui nessa percepção, o que ele está olhando, é exatamente o que ele quer destacar aqui. Era como o pastor deveria observar e seguir a ordem da criação, utilizando com sabedoria, para que ele produzisse a esse rebanho e para si algo que fosse positivamente e sustentasse a sua vida. E o que ele traz aqui no verso 25 é interessante. Quando brotar a erva e aparecer o renovo e se juntarem as ervas dos montes, ele mostra exatamente esse ciclo natural. Qual era a visão? O pastor, num período onde havia a estação, começaria a estação chuvosa, começava a brotar no campo um tipo de erva muito boa para o rebanho, que é chamado da erva, uma erva melhor, um capim mais selecionado. Ele tinha que, nesse período, recolher aquela erva, né? Aquele capim, aquele pasto, bem verdejante que ficava, no período que vinha chuva. Então ele ia e tirava, fazia a colheita, arrancava para o alimento das ovelhas. E quando chegava o período do inverno, brotava-se uma outra erva, que era a qual ele tinha que tirar para servir agora de feno, lugar ali para botar as ovelhas para deitar, os animais para deitar. Porque estava chegando o inverno, estava chegando períodos mais difíceis. E era isso que eles teriam que estar atentos. E precisamos entender, irmãos, que Deus ele usa os recursos da natureza para promover sustento a toda a sua criação. Você já observou? Deus providencia tudo para a sua criação. Tudo que é necessário. Nós moramos numa região onde, aqui, né, tanto São Paulo como Paraná, que é muito forte na produção de grão, de cana, né? De pasto, né? Temos isso. Você já observou? A minha esposa fica admirada. Veio uma família de Manaus para nos visitar e nós saímos passeando com eles, nós fomos buscar ele em Curitiba, e trouxemos. E eles ficaram admirados com o que eles viram, o campo. Uma vez veio a minha sogra, né, me visitar. Minha sogra veio me visitar. Oh, maravilha. Eu viesse de novo. Minha sogra. Amo a minha sogra. É minha segunda mãe. A gente tem uns puxa para lá, uns puxa para cá, eu e ela, né? Mas é tudo com amor, né? E ela veio com a minha cunhada. E teve uma hora que estava na colheita da soja, né? Ali no Paraná. A minha cunhada pediu para parar e foi lá ver a soja de perto, pegar. Ela ficou maravilhada em ver aqueles campos de soja. Mas quem que faz produzir aquilo tudo, irmãos? Você já prestou atenção? Quem é que dá a chuva no tempo certo? Quem faz aquilo brotar no momento certo? Né? Nós podemos ver a mão de Deus, como é maravilhosa e supridora para o sustento do povo, né? Eu estou falando de uma forma em geral. Mas olha o que o salmista diz, que é algo maravilhoso. O salmista diz no Salmo 104, 14, 15... Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. É isso que nós estamos falando aqui. E o vinho que alegra seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Quer dizer, Deus supre toda a necessidade do homem. Tudo. Irmãos, o que o sábio Salomão está nos dizendo é, se nós usarmos com sabedoria o que Deus nos proporciona e obedecermos ao seu chamado, o resultado será providencialmente positivo. Se fizermos aquilo que está no verso 25, Salomão está dizendo, o resultado é o verso 26 e 27, se você ler. E qual é o resultado? Qual é o ensino aqui?
é que quando o pastor ele se dedica ao esforço de preparar o alimento e a forragem necessária, lembra que eu falei para vocês que ele precisa tirar os primeiros pastos e depois o último, que é para servir de feno, para agasalhar os animais no frio? Quando ele faz com sabedoria isso, aquilo que Deus deu para ele, cuidando deles de forma apropriada, esses animais que iriam ficar ali no curral, esses animais bem cuidados, era o que iriam lhe fornecer o que é necessário para o seu sustento e proteção. Assim acontece naturalmente. O cuidado diligente gera provisão. O que isso nos ensina, irmãos? O que isso ensina para nós, ministros? Da mesma forma, irmãos, da mesma forma que o ministério pastoral, quando nós confiamos em Deus e exercemos fielmente o nosso chamado para trabalhar, para exercitar aquilo que o Senhor nos deu, e não é fácil, como não foi fácil colher ali o que o pastor colhia, tirar o fêmea, esperar o tempo, tirar, agasalhar os animais, fazer tudo aquilo, cuidar deles, preparar. Quando nós fazemos isso no rebanho de Deus, quando nós empenhamos nossas vidas, cremos no Senhor, Ele usa os recursos disponíveis para suprir todas as nossas necessidades. Tudo, irmãos. Tudo. E eu vos falo isso não como somente ensinando. Eu vos falo isso como experiência de vida até hoje no ministério. Nós tínhamos uma empresa em Manaus, precisava fazer muito serviço. E eu estava, meu filho ainda era adolescente, e adolescente é igual filho de cigano. Pede que é uma coisa, né? Adolescente, pede de tudo. E eu estava ainda cursando o direito. Então, e cuidava da igreja. Só que está ficando muito pesado estudar, trabalhar e cuidar do rebanho. Cuidar da minha família, né? E eu vi que eu estava dando prejuízo ao campo para aquilo que nós fomos chamados, a igreja. Nós precisamos isso, eu percebi. Aí eu chamei a família para nós nos reunirmos. Eu, minha esposa, meu filho e um Rottweiler que nós tínhamos para fazermos a reunião. Sentamos lá e começamos a conversar. E eu disse uma coisa para ela e para o meu filho. Precisamos decidir algo. Eu não posso deixar de estudar e eu não quero abandonar o ministério que nós fomos chamados para ele. Eu tenho convicção que Deus nos chamou para o ministério pastoral. Era o nosso primeiro ministério, irmão. Uma igreja local, assim. Nós já tínhamos outro ministério no interior. Ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos orar. O que Deus confirmar para mim e para ti, é isso que nós iremos fazer. Tá certo? Tá certo. E a nossa oração foi, ela orou e eu orei separado. A minha oração, eu creio que foi a mesma dela, Senhor, se for da tua vontade, não nos dê mais nenhum serviço. Nós tínhamos um contrato com a Bertolinha na época. Fazemos serviço para a Bertolinha. E o que aconteceu? Começou a não aparecer mais serviço. Literalmente. A Bertolinha simplesmente rescindiu o contrato, não quis mais nosso serviço e não apareceu mais no serviço nenhum. Agora você imagina, eu com um guri, um piazinho, né? Pequeno, pedindo mais do que tudo, comia mais do que esmeril novo. A igreja não poderia nos dar um recurso necessário. Era um valor bem baixo. E eu estudando aí na faculdade de Direito. E ela disse, e agora? Como é que vai ser? Nós oramos. Deus nos confirmou isso. Ela disse, confirmou para ti? Ela disse, confirmou. Confirmou para mim. Então, a partir de hoje, nós não fazemos mais nenhum serviço. Encostei as ferramentas, chamei o pessoal, paguei todo mundo. Vendemos o carro da empresa. Pronto, fizemos assim. Coisa mesmo. Minha sogra, vocês estão doidos? Eu digo, agora vamos depender de Deus. Ah, irmão, não foi fácil, não.
Tinha dia que a gente comia caviar, mas tinha dia que a gente comia o que vier. O negócio foi apertado. Apertado mesmo, que vocês não imaginam. Mas Deus age de maneira muito espetacular em nossa vida. E Ele nos prova a nossa fidelidade. De repente, ligaram para mim, depois de uns 2, 3 meses já apertado. Eu estava com o pai, a mãe e a família toda na forca já, né? Todo mundo já apertado. Vinha um irmão e olha como é que Deus age. É isso que nós estamos vendo aqui, que eu quero chegar nisso. Vinha um irmão e dizia, pastor, tem uma oferta para o senhor. Aqui R$50. Pastor, eu queria trazer uma sacola aqui de um rancho. O senhor aceita? Pastor, eu torci um frango aqui para o senhor. E pessoas vinham assim da igreja. E aí tinha uma família lá que nós já ajudávamos. Quando chegava o rancho, a gente chamava ele, vamos dividir no meio. Dá para nós dois, né? Para minha família e para a tua. E Deus foi... E ligaram para mim. Olha, o senhor está fazendo um serviço em Solange e ligaram para a gente. E o que eu faço? Aí ela disse, vai lá, faz lá. Só esse, né? Só esse serviço aí. Aí a gente não faz mais. Eu, tá bom. Fui lá, fiz o orçamento, uma boa grana. O gerente, o diretor gostaram e o cara marcou comigo. Seu Renato, tem um pessoal para levar quinta-feira para a obra? Eu digo, tenho. Então, quinta-feira a secretária vai ligar para o senhor para a gente fazer isso. Transferir uma empresa para uma outra. Desmontar tudo. Era uma boa grana. Fiquei mais alegre do que pinto. Passou quinta, ninguém ligou. Passou sexta, ninguém ligou. Sábado eu liguei para a empresa, falei com a secretária disse, seu Renato, nós já contratamos outro. Eu digo, como assim? Vocês falaram comigo, o orçamento está aí, o chefe... É porque o senhor esqueceu de orçar uma porta de vidro. Eu digo, eu dou a porta. Por uma porta de vidro, mas não foi, irmão. Foi Deus nos dando corda até onde a gente ia. E ele puxou. Naquele dia eu disse para Solange, nunca mais eu irei pegar serviço nenhum. A partir de agora. E desde lá, irmãos, Deus tem providenciado tudo que é necessário. Ele tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos na nossa vida. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Tudo provém dele para a nossa vida. É isso que ele está nos ensinando aqui. É dessa forma que nós precisamos viver. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, lá em Mateus 6, 31, 33, que é muito conhecido, eu creio, dos irmãos, quando ele disse, não andeis, pois, inquietos, dizendo com que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Vocês creem nisso? Você crê nisso, pastor? Eu creio nisso piamente porque nós temos vivido isso até hoje. Abri mão da advocacia, abri mão da carreira jurídica. Meu filho disse, pai, o senhor está doido? O senhor está doido? O senhor estudou pra caramba, fez de tudo e agora o senhor não vai querer advogar? Eu digo, não. Não quero. Não quero. Porque se eu fosse para a advocacia, hoje eu não estaria casado e eu não estaria no ministério. Porque nós sabemos o que é advocacia. Nós sabemos o que é. É complicado, irmãos. E Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para cuidar de pessoas. Mesmo eu não sabendo cuidar. Mesmo ainda estando aprendendo. Durante todo esse tempo já de ministério. Mas ainda aprendendo a cuidar de pessoas. E o que eu quero trazer de aplicação aqui para nossas vidas? Eu já vou concluir para não tomar mais o tempo dos irmãos. Irmãos, uma coisa, pastor, se tiver alguém aqui interessado futuramente a exercer o cargo ministerial. O pastor ele precisa crer que Deus não é apenas o que cuida do rebanho, mas também do próprio pastor. Amém? É isso que nós precisamos crer. Deus cuida de nós, dos nossos e do seu povo. É isso que basta, irmãos. O salmista disse isso, Salmo 37, 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão.
Não sou eu que estou dizendo isso. É Deus que está prometendo isso para o seu povo. Se ele disse que nunca, é nunca. A questão é o quanto nós confiamos em Deus. Isso não serve só para o ministro, isso serve para o rebanho também, porque ele alimenta o rebanho e alimenta o pastor. E através do rebanho, o pastor é abençoado. Até hoje, irmão, nós somos grandemente abençoados por nossa igreja. Irmãos valorosos. É um grupo pequeno. Né? Grupo bem pequeno. Mas irmãos valorosos, como vocês, que amam o pastor, amam o ministério, se dedicam, nos abraçaram, né? Têm investido na obra, têm abraçado os projetos e têm cuidado de nós de maneira muito especial. Gente. Onde eu ia ganhar isso na advocacia, irmão? Tudo isso, não ia. Não ia. Cuidar do povo de Deus é algo excepcional, imensurável para nós. Por isso que eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Mesmo sabendo que eu não sei fazer direito. Ainda. Mas que Deus tem me dado a graça de poder cuidar do seu povo. Isso é que eu preciso crer. Que Deus vai cuidar sempre de nós. E eu quero concluir dizendo uma coisa. A igreja, ao pastor. Eu sempre digo que a pregação não serve para mim, ela não serve para ninguém. O ministério pastoral sempre será desafiador, meu irmão. Independentemente de quanto já tenhamos vivido nele. 33 anos, 23, 28, 50, quanto tempo? Por isso nós precisamos continuar a fazer, cuidando do rebanho de forma amorosa, dedicada e sem reserva. Nós precisamos saber que tudo em nossas vidas é passageiro e por isso nós devemos ser vigilantes e atuantes na obra do pastoreio. E por fim, nós precisamos crer, meu irmão, que o Senhor cuida de nós e cuida do seu povo de maneira providencial e maravilhosa. Pois Ele mesmo fez uma promessa a todos nós. Nunca vos deixarei. Jamais vos abandonarei. Continuemos servindo, irmão, e continue servindo ao Senhor e ao povo dele, que ele te constituiu como pastor, com alegria, em todos os anos da sua vida. Que ao nosso Deus seja toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus seja glorificado.